desafios do novo governo na área da segurança pública são inúmeros e vão desde desarmar a população a despolitizar a Polícia Federal. O escolhido para essa missão é o ex-governador do Maranhão, Flávio Dino, que é do PSB, mesmo partido do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. Um grande companheiro com uma história política consagrada como deputado, como presidente da Embratur, como militante de esquerda, como juiz federal, que é o nosso companheiro Flávio Dino, ex-governador do Maranhão, eleito senador da República, que vai ser o nosso querido companheiro da Justiça. Tenho certeza que o Flávio Dino vai ajudar a consertar muitas coisas nesse país. Advogado de formação, Dino foi juiz federal no Maranhão e presidiu a associação da categoria. Foi diretor do Instituto de Direito Brasiliense, faculdade fundada por Gilmar Mendes, e é irmão do subprocurador-geral da República, Nicolau Dino. O novo ministro já adiantou que pretende desbolsonarizar a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. A orientação é muito clara no sentido de que haja diálogo com as corporações policiais de um modo geral, especialmente, claro, em relação à Polícia Federal, porém, respeitando a lei, rompendo, portanto, essa visão de aparelhamento ou de submissão das polícias, de um modo geral, a facções, políticas ou não. O foco principal é a PRF, que foi completamente politizada durante o atual governo. O diretor-geral, Silvinei Vasquez, pediu votos para o presidente durante a campanha. O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, virou réu por improbidade administrativa. Durante a campanha eleitoral, ele pediu votos para Jair Bolsonaro em suas redes sociais. Silvinei passou a condição de investigado por suspeita de interferir no processo eleitoral quando viaturas intensificaram fiscalizações de veículos, especialmente no Nordeste, durante o segundo turno. Hoje, uma série de operações pelo Brasil da Polícia Rodoviária Federal impediam ônibus de conseguir seguir viagem. Foram ali 272 operações no Nordeste, 49,5% das operações concentradas no Nordeste brasileiro, 59 no Norte, 48 no Sudeste e 48 no Sul. Uma das primeiras mudanças já foi feita e será concretizada assim que Lula tomar posse. O delegado Andrei Augusto Passos Rodrigues foi indicado por Flávio Dino para ser o novo diretor-geral da Polícia Federal. Andrei foi responsável na Polícia Federal pela segurança de Lula. Em relação à direção-geral da Polícia Federal, eu levei ao presidente Lula, quando ele me honrou com o convite, exatamente nessa direção de trabalho, de proximidade, o nome do delegado Andrei Rodrigues. Essa indicação mostra que, por enquanto, a ideia de Lula de desmembrar a Justiça e a Segurança Pública em duas pastas não deve ocorrer. Dino foi contra a decisão de separar as duas pastas durante a reunião do gabinete de transição de Lula. Tecnicamente, eu sempre defendi o modelo de integração, porque eu fui juiz criminal e sei que só existe política pública de segurança integrada com justiça e em diálogo com as instituições dos outros poderes. Então, eu sempre defendi esse modelo de integração. O futuro ministro já afirmou que buscará promover o desarmamento da sociedade, adotando medidas para estimular a entrega de armas por parte da população. Desde que chegou ao poder, o governo Bolsonaro, através de medidas para facilitar o porte de armas, fez com que os registros triplicassem e que mais de 1 milhão de novas armas chegassem às ruas, de acordo com a Polícia Federal e o Exército. Dino tem defendido que o governo de Lula promova um revogaço de decretos sobre posse e porte de armas editados por Jair Bolsonaro. O comércio, obviamente, vai ser mantido. Agora, comprar uma pistola não é a mesma coisa de comprar pão. É preciso que haja controle, fiscalização. Do mesmo modo, nós temos certos armamentos
que foram permitidos para particulares e que não fazem sentido. Por exemplo, fuzis, armas longas, que foram utilizadas, por exemplo, pelo Roberto Jefferson, para atirar na Polícia Federal. Há também uma proposta na mesa para aumentar o poder de governadores sobre as polícias civil e militar e, com isso, reduzir a influência do Exército e do governo federal sobre as corporações estaduais. A medida, na prática, visa reforçar o controle sobre as tropas estaduais, que acabaram mergulhadas no debate político partidário no mandato de Jair Bolsonaro. E nós temos a firme expectativa de que isso influencie positivamente nos estados, uma vez que nós temos a necessidade de também haver a remoção desses apetites ideologizados onde não podem estar. Durante os 8 anos de governo Lula, entre 2003 e 2010, os investimentos em segurança pública dobraram no Brasil. O aumento, porém, não resultou em melhora nos índices de criminalidade, como demonstrou o 4º anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Segundo a entidade, os investimentos em segurança feitos pela União, pelos estados e pelos municípios passaram de 22 bilhões em 2003 para 47 bilhões em 2009. No entanto, a média no número de mortes no governo Lula foi de 26 por 100 mil habitantes entre 2003 e 2010. O número de assassinatos por armas de fogo de mão cresceram 24% no ano passado, na contramão da queda de homicídios no país. Mas o número de mortos por revólveres, pistolas e garruchas subiu, enquanto as mortes por outros meios de agressão diminuíram. Afinal, o governo Lula vai conseguir implantar uma política mais efetiva na área de segurança pública em comparação aos seus 2 primeiros mandatos? Quais são os principais desafios a serem enfrentados? Sobre o assunto, vamos conversar com a socióloga Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Olá, Samira, tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez por aqui. Oi, Emanuel, oi aos ouvintes, obrigada pelo convite, estou feliz de estar aqui. Samira, em primeiro lugar, te ouvi sobre isso, como você enxerga a escolha de Flávio Dino como novo ministro da Justiça e Segurança Pública? Olha, acho que é muito positiva, uma figura, né, que tem uma liderança política muito forte, então trazer para o Ministério da Justiça figuras fortes é sempre muito importante, porque é um ministério que mexe com questões muito sensíveis, então se não é alguém que tem força política, dificilmente, né, você consegue viabilizar qualquer projeto. Então acho que a primeira coisa, né, e assim, se a gente for olhar o histórico dele, tanto como juiz, como governador no Maranhão, ele teve ações muito interessantes nessa área, então eu vejo com bons olhos, vejo com otimismo a escolha do Flávio Dino. Agora, a gente também precisa ter clareza que ele tem desafios imensos pela frente, né? Tanto pela herança que ele recebe do bolsonarismo, que eu acho que desde da transição para a democracia no Brasil nos anos 80, a gente não teve nenhuma mudança tão radical de perspectiva de política pública na área de segurança pública e acesso à justiça, né, que fosse assim, né, tão brutal, tão diferente de uma transição para outra. Então, né, se a gente for pensar Fernando Henrique para o Lula tinha propostas diferentes, mas assim, não eram agendas tão dissonantes como a gente tem hoje do Bolsonaro para o Lula. Então, eu acho que ele tem desafios que são, né, que estão à altura da estatura dele como político, são imensos. Enfim, vamos ver como é que ele vai lidar com eles, né? Sem dúvida. Bom, já quero entrar num desses temas, num desses desafios, né? Você comentou sobre herança, né? Entre esses legados negativos da gestão Bolsonaro está o aumento expressivo, né, do registro e circulação de armas de fogo no país, algo que o próprio Fórum vem alertando ao longo do tempo. Além da flexibilização da posse e do porte de armas. E eu queria te perguntar, Samira, é possível constituir uma política pública regressiva nesse sentido, tirar essas armas de circulação?
Acho que é bem difícil e qualquer que seja a decisão por parte do governo federal de tentar regulamentar isso vai ser objeto de discussão, se vai chegar na Suprema Corte, porque para quem fez a aquisição, quem conseguiu uma licença nesse período para ter porte ou posse de arma de fogo, quem fez aquisição de armamentos, inclusive armamento longo, fuzil e afins, vai questionar, porque, enfim, o fez porque existiu uma decisão do então governo federal que liberou de algum modo, que ainda que muitos dos decretos e atos normativos do governo federal sejam também objeto de questionamento do ponto de vista jurídico, né? Assim, a gente está falando que ele passou por cima de uma lei, utilizando de decretos e outros atos administrativos, né? Então, algumas dessas decisões já foram revisadas pela Suprema Corte, mas o fato é que quem conseguiu uma licença, quem conseguiu um registro naquele período, vai questionar isso na Suprema Corte. E a gente precisa lembrar que a gente tem uma instituição de uma nova bancada, né? Hoje, no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado, que é dessa turma armamentista. A gente costumava chamar de bancada da bala egressos das forças policiais, mas hoje a gente tem literalmente uma bancada da bala que é formada por atiradores, por pessoas que estavam muito vinculadas a esse lobby da indústria armamentista. Então não é algo que vai ser simples. Eu acho difícil que o governo federal seja capaz de passar por cima de toda essa legislação. E tem você falou de uma legislação regressiva, e a gente tem que ter clareza, assim, que essas armas elas vão continuar em circulação, essas armas elas já estão de posse dessas pessoas e vão continuar por décadas. Então, é uma herança de longo prazo mesmo com o qual o governo Lula vai ter que lidar, e que vai ter que lidar com no momento em que, ainda que a maior parte da população seja favorável ao controle de armas, com uma resistência significativa dentro do Congresso, né? O PL não fez uma bancada pequena. O Lula, acho que ele vai ter um mandato difícil, né, para conseguir maioria em vários pontos. E a grande questão é, o que ele vai priorizar, pensando em governabilidade? A gente sabe que ele realmente liderou uma frente ampla de diferentes atores que dificilmente se juntariam, se não fosse um contexto como o que a gente viveu agora nos últimos 4 anos, né, de instabilidade democrática. Então, a minha dúvida, ela vai até além do Flávio Dino, que é o Lula em si, né, como futuro presidente. Esse vai ser um tema que vai ser prioridade para ele? Ele vai comprar essa guerra dentro do Congresso? Porque se ele precisa governar, isso vai ser algo que ele vai colocar ali como prioridade? Ou ele, conhecendo, olhando para a trajetória dele, eu acho que ele vai priorizar programas de transferência de renda, ele vai, agora tem a PEC da transição, então eu acho que ele está muito mais preocupado com a economia e com outros pontos do que especificamente com uma revisão dessa legislação. Então, mesmo um ministro forte, eu tenho minhas dúvidas se ele vai conseguir fazer o ideal, digamos assim. Entendi. Bom, outro aspecto que eu queria abordar com você, Samir, o novo ministro Flávio Dino já afirmou que uma das missões será desbolsonarizar a Polícia Federal, especialmente a Polícia Rodoviária Federal. Queria te perguntar, existe de fato um caminho institucional a ser cumprido que volte a priorizar a legalidade? Antes da gente pensar em desbolsonarizar, a gente precisa entender por que bolsonarizou, né? Por que uma força policial de Estado como a Polícia Rodoviária Federal se rendeu, ao canto da sereia e se bolsonarizou de forma tão radical e a Polícia Federal não, por exemplo. Acho que talvez esse seja o centro de toda a discussão, entender o que aconteceu com a PRF, que foi tão instrumentalizada, que não aconteceu com a Polícia Federal, que conseguiu manter sua autonomia e sua independência. Né? Acho que o caminho para desbolsonarizar ou para fortalecer a PRF institucionalmente passa por entender o que aconteceu para ela ser instrumentalizada num período tão curto, né? Porque a gente está falando que uma gestão 4 anos é difícil. Todo político fala isso, né? 4 anos é muito pouco tempo para você promover grandes mudanças, grandes transformações. Então, me parece que já tinha algo ali latente, já tinha um problema de fundo que não foi identificado antes, né? Então, que passa por formação, passa por cultura organizacional, passa por decisões políticas institucionais. Então, acho que tem um percurso aí pela frente, mas garantir que isso que seja
passível de ser solucionado, passa por entender o que aconteceu e por que ela se diferencia tanto da Polícia Federal, já que são primas, digamos assim, né? São duas forças que são geridas pelo mesmo ministério, né? Que tem um tamanho muito parecido, que tem recursos do ponto de vista orçamentário muito parecidos, então, e que tinham uma mesma liderança, né? Então, como é que você explica? Eu acho que passa por entender isso e para pensar como solucionar esse problema. Bom, já que a gente está falando de polícias, né, há sempre um jogo de pressões, e o Fórum acompanha isso, né, sobre dar mais ou menos autonomia para as polícias militares nos estados. Você entende que é papel do novo ministro buscar um melhor entendimento nesse sentido e precisa ser no sentido de fortalecer a liderança dos governadores? Eu diria que acho que a prioridade número 0 para o Flávio Dino deveria ser, na área de segurança pública, deveria ser inclusive observar o que está acontecendo em relação à tramitação da lei orgânica da Polícia Militar, que é algo que, né, já durante toda essa legislatura, isso foi e voltou dentro da Câmara dos Deputados. Hoje, inclusive, está na ordem do dia, é o 5º item de votação. Então, o capitão Augusto, que é o autor da lei orgânica da Polícia Militar, e aí eu estou falando da Polícia Militar porque eu acho que é a mais sensível, né, são as mais sensíveis, hoje, e se existe uma preocupação com bolsonarização, a gente tem que olhar para as polícias militares, que é um projeto de lei orgânica que dá ainda mais autonomia para as polícias militares e menos autonomia, né, e menos capacidade de governança para os governadores. Que eu acho que é muito temerário, a gente vê com muita preocupação a tramitação dessa proposta do capitão Augusto de lei orgânica das polícias militares. O Fórum até enviou para o grupo de transição, para o GT de transição, uma proposta de lei orgânica das polícias que fortalecesse o poder dos governadores, porque é importante que as polícias tenham como, né, sejam chefiadas por um poder civil, né? Elas precisam prestar contas como o braço armado do Estado. A gente quer que as polícias sejam competentes, que elas tenham os instrumentos necessários para fazer o trabalho delas, que elas tenham orçamento, que elas tenham efetivo, mas isso não significa dar uma carta branca para eles decidirem tudo sobre eles mesmos, né? Assim como qualquer instituição de Estado precisa prestar contas. Uhum. E esse projeto de lei orgânica que está em tramitação hoje e que agora, né, nesse finalzinho aí de mandato, o grupo bolsonarista está tentando aprovar, então não descartamos que isso ainda passe esse ano, é muito preocupante porque fragiliza o poder dos governadores em relação ao controle das polícias. Então, se o Flávio Dino quer liderar uma política nacional de segurança pública, eu diria que a prioridade número 0 para ele seria acompanhar muito de perto o que está acontecendo nessa discussão do Congresso e garantir que o próprio governo tenha um projeto que fortaleça o poder. Ele foi governador, né? Ele, mais do que ninguém, sabe da importância de um governador forte que seja capaz de liderar suas polícias, porque se o governador não lidera suas polícias, é o caos. A gente tem um exemplo recente no Ceará, né? Em fevereiro de 2020, quando a Polícia Militar resolveu que ia parar. E se a polícia para, o caos se instaura. Não tem o que fazer. Ô Samira, o fórum no qual você atua é hoje a principal referência estatística, acadêmica, para que a gente consiga ter uma fotografia abrangente sobre o Brasil, né, nesses aspectos que a gente está discutindo aqui, segurança, criminalidade, a evolução disso ao longo do tempo. Para você, quais outras prioridades seriam importantes se está nessa lista? Você falou da prioridade 0, mas quais outras seriam importantes estar nessa lista do Flávio Dino? Sei que recentemente você apresentou também um estudo relacionado a feminicídio, não sei se é algo que tem que estar entre as prioridades também. Enfim, queria te ouvir um pouco mais sobre isso. Tem sim, Emanuel. Olha, eu diria que se a 0 é olhar para a lei orgânica, para essa capacidade de governança, né, dos governadores, fortalecendo a função dos governadores, a prioridade número 1 é a revisão do Plano Nacional de Segurança Pública, né? O Plano Nacional de Segurança Pública, hoje em vigor, ele foi revisado pelo Bolsonaro, né? O Sistema Único de Segurança Pública foi aprovado em 2018, na gestão do Temer, e aí foi criado esse plano, que é um plano que tem 10 anos de validade, então ele está válido até 2030. E ele determina em grande medida como é que o Fundo Nacional de Segurança Pública e outros instrumentos que o Ministério da Justiça tem de repasse de recursos, de como é que ali o governo federal vai coordenar ações nessa área. Bom, então o plano originário era do Temer,
quando o Bolsonaro assumiu, o então ministro, acho que era, não lembro se foi o Moro ou se já foi o Anderson Barbosa, revisou esse plano. Então, muito do que o plano do Temer falava, por exemplo, era sobre controle de armas, sobre enfrentamento à violência baseada em gênero. Então, o Bolsonaro desconstruiu, né, completamente, fez um outro plano, e eu diria que acho que a primeira lição de casa aí é uma revisão do Plano Nacional de Segurança Pública, que tem validade até 2030, que vai orientar como é que os recursos do MJ serão gastos, né? E aí, dentro desse plano, tem, acho que um dos eixos prioritários é o enfrentamento à violência contra a mulher. Mesmo que exista uma Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, como existiu em outras gestões do PT, o MJ continua tendo atribuições. Então, a gente tem, por exemplo, mudança da lei do Fundo Nacional de Segurança Pública no ano passado, que determina que pelo menos 5% dos recursos do fundo sejam destinados ao enfrentamento à violência contra a mulher. Né? A gente também teve uma legislação que foi aprovada e foi sancionada pelo presidente ainda esse ano, que determina que o Plano Nacional de Segurança Pública incorpore um Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Né? Teve a aprovação do Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio. Então, assim, a gente tem uma série de instrumentos que já foram sancionados, mas nunca foram implementados, e que o Ministério da Justiça vai ter que enfrentar. A gente teve agora, no primeiro semestre de 2022, o maior número de feminicídios já registrado desde que existe a lei em 2015. Né? Em relação ao primeiro semestre de 2019, que foi o primeiro ano da gestão Bolsonaro, o crescimento chega a 11% no número de feminicídios. Então, assim, sem contar, né, todos os outros números calamitosos quando a gente fala de violência contra a mulher. Então, assim, a gente acho que existe um certo tabu na área de segurança pública de falar sobre isso e de falar que violência contra a mulher é um problema de polícia, né? Não, mas isso não é um problema de polícia, ou isso é tido como um problema menor, porque muitas vezes existe uma ideia de que trabalho de polícia é combater o tráfico de drogas, sabe? É o grande criminoso. E que a violência doméstica, por exemplo, é um tema menor. Né? Isso é muito comum, especialmente entre os policiais. Mas só para o nosso ouvinte ter uma noção da magnitude do problema. No ano passado, o 190, que é o número de emergência das polícias militares, recebeu um chamado por minuto relacionado à violência doméstica. Nossa, Samira. Sem contar as milhares de medidas protetivas de urgência, a quantidade de casos que chegam em delegacias de polícia, né? Então, assim, isso só para a gente ter noção do quanto isso significa no dia a dia do trabalho policial. Então, eu diria que esse é um tema que vai precisar ser priorizado e não é um problema só de uma pasta específica de política para as mulheres que vai olhar para tudo, né? Porque uma secretaria de política para as mulheres vai olhar para a inserção da mulher no mercado de trabalho, vai olhar para programas de transferência de renda, né? Não tem ali uma atribuição exclusiva de olhar para a violência. Então, esse é um tema que o Ministério da Justiça vai ter que enfrentar e poderia fazê-lo dentro do Plano Nacional de Segurança Pública. Né? Poderia criar aí, né, uma revisão desse plano, porque hoje o plano não tem nada sobre o tema. E tem uma diferenciação técnica que eu acho que é importante dizer aqui, Samira. Pode até parecer óbvio, mas quando a gente fala em crimes contra a mulher e feminicídio, não são estatísticas de mulheres que morreram, mas que morreram por serem mulheres, né? Exatamente. A gente não está falando de qualquer forma de violência contra a mulher, porque uma mulher ela pode morrer porque ela está envolvida com crime, sim. Uma mulher pode ser morta num roubo seguido de morte, um latrocínio, né, num assalto. Tudo isso são possibilidades que qualquer cidadão vai sofrer. A gente está falando daqueles casos em que a mulher morreu por ser mulher. Então, ela morreu porque o parceiro íntimo dela, o namorado ou o ex-companheiro não aceitou o término da relação, porque ele ficou ali, né, enfim, muito incomodado com o comportamento dela por algum motivo, e ele entendeu que ele tinha, né, o direito de tirar a vida dessa mulher. Então, a gente está falando desses crimes que são baseados no gênero, né, que a mulher, ela foi morta especificamente por ser mulher. No Brasil, o que a gente consegue medir hoje, que a gente sabe que tem casos de feminicídio que acabam, né, que a gente acaba não conseguindo mensurar, então esse número ele deve ser maior do que a gente divulga, a gente está falando basicamente de feminicídios íntimos. Né? Então, 8 em cada 10 feminicídios no Brasil decorrem da ação de um parceiro ou ex-parceiro íntimo dessa mulher. Então, a gente está falando que essa mulher, para piorar tudo, né, se o crime contra a vida, se a violência letal ela já é brutal para qualquer família, né? Lidar com um ente querido que é assassinado já é algo muito difícil para qualquer família. Lidar com a possibilidade de você ter um ente querido assassinado por alguém que ela amava, por alguém que ela teve uma relação,
que o feminicídio está deixando uma família toda órfã, né? Todo feminicídio poderia ter sido evitado. Que a gente tem uma boa legislação para o enfrentamento da violência contra a mulher. As medidas protetivas de urgência são um instrumento que funcionam na proteção da mulher. Então, a gente avançou bastante do ponto de vista legislativo nesse enfrentamento. Agora, a gente precisa fazer com que políticas públicas na ponta sejam capazes de acolher essa mulher antes que ela acabe sendo morta, né? E isso exige orçamento, Sim. Isso exige articulação política, isso exige priorizar isso como um tema importante da agenda pública. Muito bom, são muitos desafios pela frente, mas que bom poder ouvir aqui a Samira Bueno, especialista, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Mais uma vez te agradeço pela entrevista, Samira. Eu que agradeço, Emanuel. Até a próxima. Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 13 de dezembro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Para conversar com a gente, o nosso e-mail é o podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.